Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em uma edição especial de teorias da conspiração envolvendo famosos e como a Lady Gaga, maravilhosa, vai fazer um show aqui no Brasil, está em território nacional, mais especificamente no Rio de Janeiro, eu decidi trazer para vocês essa teoria sobre como a Lady Gaga, uma mulher que era desconhecida, alcançou a fama e virou uma estrela do dia para a noite. Esse tema já tem circulado por anos na internet, alimentando várias teorias, especulações, debates e até mesmo manchetes de jornais. Então eu decidi destrinchar toda essa história aqui para vocês. E claro que estamos falando da teoria da conspiração que envolve a Lady Gaga, que hoje é uma das maiores estrelas da música pop mundial, e a alegação de que ela teria feito um pacto satânico ou até mesmo tirado a vida da sua amiga Lina Morgana, tudo para alcançar o sucesso que a transformou em um ícone global. Essa história mistura luto, fama, rumores e muito mistério. Mas antes de eu continuar, eu preciso te dar essa dica. O método BWay do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês da internet, está com uma promoção que foi estendida desde a Páscoa. O curso está com mais de 50% de desconto, de R$ 697. No meu link você vai pagar apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Esse é o melhor curso de inglês da internet e também é o mais vendido. Se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue atingir a fluência no inglês, você não consegue aprender inglês, você precisa conhecer o método BWay do professor Jonas Bressan, que eu tenho certeza que você vai atingir a fluência. Então acesse o link que será aqui no meu bloco de informações, também no primeiro comentário fixado, e garanta o seu curso de inglês. Também não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal, deixando os seus comentários, tudo isso apoia muito para que eu traga vídeos diários aqui para vocês. Esse é um dos únicos canais de true crime, de teorias da conspiração e temas diversos que traz conteúdos diários. Então, para você apoiar que eu continue trazendo esses vídeos para vocês com muita pesquisa, com muitas informações, é só você curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos o contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, antes de eu começar o vídeo, é importante esclarecer o objetivo aqui. Eu não estou aqui para sensacionalizar ou então difamar ou perpetuar boatos. Meu propósito é explorar a origem dessa teoria da conspiração, deixando claro que é apenas uma teoria, analisar também os fatos disponíveis, desmentir alegações infundadas e também refletir sobre por que essa história, como tantas outras, ganham tanta força aqui no imaginário popular. Então já se preparem para uma jornada longa aqui neste vídeo, bem detalhada e também baseado aqui tudo com muita responsabilidade para vocês. Bom, então vamos lá. Para entender essa teoria, nós precisamos voltar para o início dos anos 2000, mais precisamente 2007. E o local onde tudo começou foi em Nova York, um dos maiores centros criativos do mundo. E foi nesse cenário muito vibrante, cheio de artistas em ascensão, que duas jovens cantoras cruzaram os seus caminhos, sendo elas Stephanie, hoje conhecida como Lady Gaga, e Lina Morgana. Lina era uma artista muito talentosa de apenas 19 anos que estava aí com o foco em atingir o estrelato na sua carreira. As duas, nessa época, trabalhavam com o mesmo produtor musical, o Rob Fusari, em um momento em que a Lady Gaga ainda estava moldando sua identidade artística, antes de se tornar, claro, o fenômeno que conhecemos hoje. Bom, o Rob não era apenas o produtor da Lady Gaga, ele também se transformou no namorado dela, e o relacionamento começou quando a Gaga tinha 20 anos e o Rob tinha 38 anos. Bom, falando um pouco sobre a Lina Morgana, ela nasceu em 11 de janeiro de 1989 na Rússia, mas em 2005 ela já estava morando em Staten Island, um dos 5 distritos da cidade de Nova York. E seu objetivo era entrar no mundo da música. Ela então conheceu o produtor Rob Fusari, que viu potencial na Lina e a levou até o seu estúdio para que eles começassem a trabalhar em algumas faixas juntos. Ao mesmo tempo, ele conheceu também a Lady Gaga, e aí ele apresentou a Lady Gaga
para a Lina, e logo elas se tornaram amigas próximas, segundo algumas fontes. Mas isso depois foi desmentido e nós vamos chegar lá. Mas elas se tornaram também parceiras de trabalho. A Lady Gaga se tornou coautora e backing vocal da Lina, e inclusive elas compartilharam a música Wordland, que acabou não sendo lançada, mas tem disponível aqui no YouTube para quem quiser ouvir. Ao todo, é alegado que elas escreveram juntas de 10 a 11 músicas, mas ao que parece nenhuma dessas músicas foram lançadas. A Lina Morgana era uma jovem muito bonita, carismática, com um estilo performático único e também com uma voz muito bonita. Ela e a Lady Gaga colaboraram em algumas faixas e elas gravaram músicas juntas, que na época não chegaram ao grande público. Essas gravações feitas em estúdios pequenos tinham aquele espírito experimental de artistas que estão começando e que buscam o seu lugar ali no competitivo mundo da música pop. Não havia, até onde se sabe, qualquer rivalidade entre elas. Pelo contrário, os relatos disponíveis alegam que elas compartilhavam um ambiente criativo, onde ideias eram trocadas o tempo todo de forma muito livre. Mas também é alegado que, de alguma forma, a Lina Morgana estava saindo na frente da Lady Gaga. Parece que ela já tinha o seu estilo próprio, já muito bem estabelecido antes da Lady Gaga. E isso nós podemos ver, inclusive, nos videoclipes que tem disponível na internet da Lina Morgana. E eu vou deixar aí para vocês verem. E o que alimenta ainda mais as teorias em volta desse caso é o fato da Lady Gaga ter usado anos depois várias referências da Lina Morgana em seu próprio estilo. Mas vamos seguir aqui a linha do tempo dos fatos. Bom, a Lina Morgana começou realmente a se destacar aos poucos no meio musical e ela tinha chances de se tornar a próxima estrela pop, ela tinha todos os elementos necessários para isso, ou seja, ela tinha todos os motivos para estar extremamente positiva com os rumos que a sua carreira estava tomando, e também ela tinha que estar muito feliz. Mas algo que ainda é um mistério acabou interrompendo seus passos. Em paralelo a tudo isso, a Lady Gaga também estava caminhando muito bem em sua carreira. Ela, inclusive, em agosto de 2008, lançou seu primeiro grande álbum. Isso aconteceu quando Robbie enviou uma das canções que ele produziu com a Lady Gaga ao seu amigo e produtor executivo musical chamado Vincent Ebert, e ela então, através disso, conseguiu assinar um contrato com a gravadora Strandline Records, que é um selo da Interscope Records. Em 2008, ela acabou se mudando para Los Angeles e lançou seu primeiro álbum de sucesso, que é o Day Fame. E ali, ela iniciou seus primeiros passos para o estrelato. Mas até isso levanta rumores nessa história, porque foi relatado que, na verdade, a Morgana era quem deveria assinar com uma grande gravadora. E, inclusive, teria uma série na MTV feita para ela. Então, ela iria trabalhar também na MTV. Mas nada disso aconteceu e isso é muito misterioso. Então parece que de alguma forma entre 2007 e 2008 o foco do produtor Robbie acabou mudando. E isso pode ter acontecido depois que ele começou a namorar a Lady Gaga. Primeiro, o seu foco era na carreira da Lina Morgana, mas ele focou quase que completamente na Lady Gaga no meio do caminho. Mas a princípio, a Lady Gaga não havia entrado na equipe para ser a estrela principal. É alegado que a estrela principal sempre foi a Lina Morgana. E a Lady Gaga seria uma backing vocal, ou até mesmo em alguns lugares citam que ela seria a dançarina da Lina Morgana em alguns videoclipes. Bom, entrando aqui na época dos fatos, a Lina Morgana também tinha tudo para ser um grande sucesso, mas no dia 4 de outubro de 2008, uma tragédia mudou tudo. A Lina Morgana, com então 19 anos, simplesmente tirou a própria vida de uma forma horrível. Ela foi encontrada sem vida aos pés do State Island New York Hotel, a poucos quilômetros de Nova York. Esse é um hotel onde ela estava hospedada e ela teria se jogado de cima desse prédio. E tudo indicava que era exatamente isso que havia acontecido, que ela havia se jogado por vontade própria de 10 andares.
A sua morte foi um choque para aqueles que a conheciam, incluindo provavelmente para a Lady Gaga, que havia sido uma parceira dela de alguma forma ali durante as músicas que elas fizeram juntas. E foi a partir dessa tragédia que os primeiros rumores começaram a surgir. Primeiro porque a mídia quase não noticiou a morte da Lina Morgana. Era quase como se ela tivesse simplesmente desaparecido. E apenas quando os fãs começaram a questionar o que havia acontecido, saíram as primeiras notícias de que ela teria tirado a própria vida. E então foi revelado que testemunhas disseram que a Lina, no dia dos fatos, parecia estar dançando ou se exercitando no telhado do hotel, que tinha 10 andares, quando de repente ela pulou do hotel por volta das 11h20 da manhã, e ela teria pulado, na verdade, do andaime que cercava o prédio que estava sendo reformado. Isso é o que é alegado, mas não temos comprovações se de fato foi do andaime ou se foi do andar. E estranhamente, nessa mesma época, ela estava prestes a entrar no concurso de beleza Miss Nova York, e o seu álbum também estava pronto para ser lançado. Ou seja, ela estava com muitos planos para o seu futuro nessa mesma época. Um dia antes da morte da Lina Morgana, a Lady Gaga estava gravando o videoclipe de um dos seus primeiros sucessos, a música Poker Face. A gravação ocorreu no dia 3 de outubro de 2008 em uma luxuosa mansão em Poker Island, em Malibu, na Califórnia, e logo em seguida ela também fez uma abertura para o show do New Kids on the Block. Então ela não estava na cidade de Nova York quando a Lina faleceu. E essa informação é muito importante aqui, porque tem teorias que alegam que a Lady Gaga estaria no hotel junto com a Lina Morgana quando esse incidente aconteceu, e que inclusive a Lady Gaga teria empurrado a sua amiga ali do 10º andar. Mas isso é mentira, já que um dia antes ela estava na Califórnia gravando para o seu videoclipe e depois foi fazer a abertura de um show, então ela não estava em Nova York. Mas até hoje há quem acredite que a Lady Gaga teria empurrado a Lina Morgana do topo do edifício e que tudo seria fruto aí de um ritual satânico de sacrifício para que a Lady Gaga conseguisse alcançar o sucesso. Mas uma coisa é fato, a Lady Gaga apenas conseguiu atingir de fato o estrelato após a morte da sua, entre aspas, amiga. O álbum dela se tornou um tremendo sucesso, mas foi apenas em 2009. É alegado por pessoas que acreditam nessa teoria que a Lady Gaga desde então teria roubado o estilo da Lina Morgana, como se estivesse ficado no lugar dela de alguma forma, roubando não apenas o estilo, mas até a personalidade da sua amiga. E todas essas desconfianças ganharam mais força quando a mãe da Lina Morgana, a Iana, que estava devastada pela perda da sua filha, começou a falar publicamente sobre a relação entre a Lina Morgana e a Lady Gaga. Em entrevistas, a Iana alegou que a Lady Gaga teria se inspirado fortemente no estilo, nas ideias e também na energia criativa da Lina Morgana, a ponto, segundo ela, de copiar elementos que teriam contribuído para o sucesso do primeiro álbum da Lady Gaga, do Day Fame. Ela passou a afirmar que a sua filha moldou a Lady Gaga a ser a superestrela que ela é hoje, e que a Lady Gaga só teria alcançado os palcos dos Estados Unidos um mês após a morte da Lina, estabelecendo aqui alguma correlação entre a morte da Lina e o sucesso da Lady Gaga. A Iana também acusa a Lady Gaga de roubar o estilo fashion, as técnicas de performance e a encenação dramática da sua filha. Ela também disse que a Lady Gaga assumiu o lado sombrio que a Lina tinha. Acontece que a Lina Morgana realmente teve uma vida difícil. Eles eram imigrantes russos que chegaram ali e sofreram algum certo tipo de preconceito, e a Lady Gaga teria roubado até isso da amiga, segundo a Iana. E isso é relatado porque a Lady Gaga alega que teve uma vida sombria e trágica ali na sua adolescência, antes da fama. Mas na verdade a Iana fala que a Lady Gaga tinha tudo o que ela queria e que ela frequentou um colégio caríssimo e veio de um berço de ouro, com pais ricos. Isso é o que a Iana Morgana alega da Lady Gaga. Então ela teria roubado até um passado trágico e triste que, na verdade, a Lina Morgana tinha. E a Lady Gaga passou a afirmar que ela que havia passado por dificuldades ali e tinha um passado um pouco sombrio, talvez para compor aquela persona misteriosa que a Lady Gaga gosta de ser. Mas o que começou como uma acusação de plágio criativo, logo evoluiu para algo um tanto quanto mais sombrio e misterioso. Na internet, especialmente em plataformas como YouTube, Reddit e blogs,
surgiram teorias que conectavam a morte da Lina Morgana e a Lady Gaga de forma conspiratória. Alguns alegam que a Lady Gaga teria feito um pacto satânico para roubar a alma ou a essência da Lina, garantindo assim o seu sucesso. Outros foram ainda mais longe, falaram sem qualquer prova, inclusive, que a Lady Gaga teria algum envolvimento direto na morte da Lina Morgana. Mas, conforme eu falei para vocês, essa teoria já está descartada. Não há nenhum registro oficial, seja policial, judicial ou jornalístico confiável ou qualquer evidência que sugira que a morte da Lina Morgana foi algo além do fato dela ter tirado a própria vida. Não tem investigações criminais nesse sentido, nem depoimentos de testemunhas ou documentos que apontem para um crime de fato. A causa da morte foi estabelecida pelas autoridades como ela tendo tirado a própria vida e o caso foi encerrado como uma tragédia pessoal, não como um homicídio. É importante deixar isso aqui claro. Agora que estabelecemos todo esse contexto, eu vou mergulhar nas alegações específicas que compõem toda essa teoria da conspiração. Bom, como de fato essas ideias ganharam força, afinal de contas? Quais são os elementos que os defensores dessa conspiração apontam aqui como provas? E também o mais importante, como essas supostas evidências se sustentam quando são examinadas à luz dos fatos. Bom, um dos pilares da teoria é a ideia de que a Lady Gaga roubou ali o estilo, a essência, de alguma forma, a alma de Lina Morgana. Bom, quem acredita nessa teoria aponta que a Lina tinha um visual performático, com maquiagens ousadas, figurinos excêntricos e também uma abordagem um tanto quanto teatral nas suas apresentações, características que hoje também compõem a Lady Gaga e que inclusive marcaram a sua ascensão ao sucesso. Para alguns, isso seria uma evidência de que a Lady Gaga se apropriou da identidade artística da Lina após a sua morte, a usando como base para criar todo o fenômeno e a persona Lady Gaga. Ela então teria não apenas plagiado a sua amiga, mas literalmente roubado o lugar dela. Outro elemento frequentemente citado é o time em que tudo aconteceu. O álbum de estreia da Lady Gaga, o The Fame, que foi lançado em agosto de 2008, apenas 2 meses antes da morte da Lina, teria de alguma forma alguma relação com a morte dela, segundo essa teoria, pela proximidade dos fatos. Então, a Lady Gaga teria se beneficiado da tragédia da Lina, como se a morte da amiga tivesse de alguma forma pavimentado o caminho para o estrelato dela. Além do fato da Lady Gaga ter alcançado ali o sucesso no ano seguinte em que a amiga morreu 2 meses depois. Alguns apontam também para as letras das músicas da Lady Gaga como supostas pistas para o suposto segredo sombrio que a Lady Gaga guarda como o motivo do sucesso da sua carreira. Além disso, é alegado que a Lady Gaga teria um alter ego conhecido como Morgana Devacelli. Então a Lady Gaga teria esse alter ego e se utilizava dele em suas primeiras apresentações e inclusive o alter ego Morgana Devacelli apareceu nas fotos promocionais do segundo álbum da Lady Gaga, o The Fame Monster. E coincidência ou não, esse alter ego se chamaria Morgana e sua amiga se chamava Lina Morgana. E além disso, o alter ego também tem cabelos pretos, é um tanto quanto sombrio e nas fotos está com um corvo na cabeça. E esse pássaro, para quem não sabe, é atraído por restos humanos. Ela também aparece nas fotos com um estilo bem macabro, com maquiagens borradas em volta dos olhos, em formato de lágrimas, como se ela tivesse chorado. Então é um estilo mais sombrio, de tristeza, misterioso e com um corvo talvez conectado à morte. Tudo de fato muito estranho, muito esquisito. Então para muitos esse alter ego é visto como uma representação da Lina Morgana. Bom, a mãe da Lina Morgana, a Yana, acredita que sim, a Lady Gaga teria roubado o lugar da sua filha e em uma entrevista, ela deu várias entrevistas falando sobre isso e em uma delas ela até falou que a Lady Gaga estava segurando a alma da sua filha ao assumir a sua identidade e que queria que a Lina estivesse com a alma livre para buscar paz e a Lady Gaga estaria impedindo tudo isso, talvez para manter preso de alguma forma a essência e a alma da Lina, para garantir assim a perpetuação do seu sucesso. Mas claro, pessoal, estamos falando aqui de uma teoria. Apesar da Yana Morgana ter de fato falado tudo isso, a mãe de Lina Morgana, o que dá uma força, um peso
muito maior a tudo isso. Afinal de contas, é a mãe da vítima dessa história. E estranhamente, a Lady Gaga nunca teria mencionado nada sobre a Lina Morgana, mesmo diante de tantas teorias da conspiração. Eu vi em alguns lugares mencionando que a Lady Gaga, na verdade, alegou que não conhecia a Lina ou que a relação delas era meramente profissional. Mas eu não consegui confirmar essa informação, se de fato a Lady Gaga teria falado isso. Então, se alguém souber se a Lady Gaga já falou sobre isso, me deixa aqui nos comentários, mas eu acredito que não. Já a Iana garante que elas eram sim amigas e que trabalharam juntas durante todo o ano de 2007 e que elas de alguma forma criaram uma relação próxima. E a Iana também falou em 2010 que estaria tentando garantir os direitos de várias canções da Lady Gaga, que segundo ela são composições da sua filha junto com a Lady Gaga. Ela garante que só quer o reconhecimento que a Lina merece e que a Lady Gaga deve muito a ela. Bom, no TMZ, que publicou essa matéria alegando tudo isso, é alegado também que fontes próximas à Lady Gaga disseram que ela se sentia péssima porque uma mulher havia morrido tão jovem, mas que ela havia dito que elas mal se conheciam. Isso é bem estranho porque é confirmado que elas trabalharam juntas, que tem músicas delas juntas, mas claro que poderia ser uma relação meramente profissional. A Iana também fez uma montagem em vídeo mostrando todas as vezes que a Lady Gaga teria supostamente roubado a personalidade e até mesmo as ideias de looks da sua filha, e eu vou deixar aqui para vocês verem o vídeo, é rapidinho e vale a pena. Outra teoria é que a Lady Gaga teria feito uma referência à morte da Lina Morgana na música Paparazzi, já que no videoclipe, em determinado momento, ela é jogada da sacada de uma casa. E isso seria uma forma de mostrar o que de fato aconteceu com a Lina Morgana, segundo essa teoria. Logo depois que a Lady Gaga cai dessa sacada, é mostrado também ali no videoclipe um jornal dizendo Lady No More Gaga. E tem quem acredite que aqui ela estaria querendo dizer, na verdade, o seguinte, fazendo um duplo sentido para Lady No Morgana, como se Lady não fosse a Morgana. Então, seria uma mensagem subliminar. Bom, outras teses que dá de alguma forma mais fundamento a essa teoria é a alegação de que a Lady Gaga fez pacto satânico. Isso é muito alegado, ainda mais por causa dos videoclipes que ela fez, da forma às vezes que ela se apresenta. Então é alegado muitas vezes que Lady Gaga fez o pacto com o diabo e que faz referência disso nos seus videoclipes. Isso seria mostrado nos videoclipes de Alejandro e de Judas, onde ela teria feito algum tipo de referência a esse tal culto satânico que ela supostamente faz parte. E teve também a última música que ela lançou, Abracadabra, que também teria alguns elementos
que faria referência a algum pacto, a coisas ocultas. Bom, claro que tudo isso não passam de teorias, afinal, se de fato ela fosse suspeita da morte de alguém, ela teria sido investigada pela polícia e provavelmente hoje ela não estaria no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, passando raiva com seus fãs que estão ali dia e noite na frente do hotel fazendo algazarra, gritando o nome dela. Então, se de fato ela tivesse algum envolvimento direto na morte da Lina Morgana, com certeza ela teria sido minimamente investigada, mas não existe essa suspeita. Agora eu quero falar a minha teoria sobre o fato do Robbie ter de alguma forma escolhido a Lady Gaga e deixado a Lina Morgana de lado. Isso de fato pode ter acontecido, não só por eles terem se tornado namorados, a Lady Gaga e o Robbie, mas também por ele de alguma forma ter identificado um talento a mais na Lady Gaga para ele apostar. Então ele teria simplesmente apostado que a Lady Gaga seria a próxima estrela da música pop do momento e acabou focando mais na carreira dela. Ao perceber isso, a Lina pode ter ficado bastante chateada. Ela pode ter entrado em uma fase depressiva, ainda mais sabendo que a Lady Gaga estava gravando o seu álbum, estava fazendo um videoclipe em uma mansão de luxo na Califórnia, enquanto a carreira da Lina estava de certa forma estagnada sem o apoio ali do Robbie. E isso é normal de acontecer. Isso não significa que a Lina Morgana tinha inveja da Lady Gaga ou estava abaixo da Lady Gaga, que realmente a Lady Gaga é muito melhor que Lina Morgana. Não é essa a questão. Ela pode apenas ter entrado ali em uma fase de frustração com a sua carreira, pelo momento em que estava passando ali na Morgana, e nós sabemos que carreira artística não é nada fácil, e não depende unicamente de talento também, depende de inúmeras outras coisas, entre elas, inclusive, depende de sorte. Afinal, nós não vemos tantas pessoas talentosas que não alcançam a fama e seguem a vida toda no anonimato? Isso acontece. E também nós vemos tantas outras pessoas que nem são tão talentosas assim e conseguem atingir patamares inimagináveis. Isso acontece o tempo inteiro. O que eu quero dizer aqui é que não existe uma receita pronta para o sucesso. São diversos fatores que contribuem para uma pessoa alcançar esse status em sua carreira. E a Lady Gaga conseguiu de alguma forma juntar todos esses favores a favor dela e dessa forma alcançar o sucesso. E eu particularmente acho realmente a Lady Gaga muito, muito talentosa. Eu não acho que dependeu só de sorte para ela alcançar o sucesso. Ela é extremamente talentosa em tudo que ela faz. Ela canta, ela dança, ela toca piano, ela sabe atuar muito bem. Eu adoro assistir filmes que tem a Lady Gaga. Inclusive eu gosto muito da Lady Gaga, e se tiver fãs aí assistindo esse vídeo e com raiva por causa das teorias da conspiração, estou aqui apenas contando uma história, levantando algumas teorias para a gente discutir, não estou atacando nenhum dos lados. Até porque eu gosto da Lady Gaga e escuto as músicas dela. Bom, então todos os fatores de alguma forma estavam a favor da Lady Gaga naquele momento, e tudo isso pode ter gerado uma tristeza e uma frustração na Lina Morgana, se perguntando por que não eu, o que eu estou fazendo de errado. Tudo isso pode ter gerado nela uma depressão. Ela pode ter passado por uma fase muito deprimida e ter decidido tirar a própria vida. Mas é alegado que a teoria de que a Lina Morgana teria tirado a própria vida é descartado pela família dela. A sua tia teria escrito em uma página que tem uma homenagem à Lina Morgana o seguinte, abre aspas, posso dizer uma coisa agora, nós, a família de Lina, não acreditamos que ela tivesse a intenção de morrer. Como família, não acreditamos que Lina tenha tirado a própria vida. Fecha aspas. E meu Deus do céu, são tantas teorias, muitas especulações e também algumas coisas um tanto quanto assustadoras. Essa parte da foto do alter ego da Lady Gaga foi algo que me pegou. Ela com aqueles pássaros na cabeça, com corvo e com as fotos bem parecidas com a Lina Morgana, achei um tanto quanto macabro. Eu até desconsideraria toda essa questão de pacto 100% se a própria família da Lina Morgana não estivesse vindo a público falar sobre isso. Eu acho que tem alguma coisa de estranho nessa história e eu não sei o que. Realmente tem algo de obscuro nisso tudo. Será que realmente a Lady Gaga roubou o estilo da Lina Morgana e o aprimorou de alguma forma? Eu digo isso porque a Lady Gaga parece muito mais exagerada em seus figurinos do que a Lina Morgana, mas também tem alguns elementos que a Lina também usava, como por exemplo flores, máscaras, cabelos coloridos, até tem uma foto dela com uma touca vermelha que é muito parecida
com uma foto da Lina Morgana? Ou será que foi o Rob que orientou a Lady Gaga a fazer dessa forma e ele também orientava a Lina Morgana e por isso tem essa similaridade nos estilos? Também é uma possibilidade. Então pode ser que sim, a Lady Gaga de alguma forma pode ter se inspirado pelo estilo da Lina Morgana e também por tantos outros estilos e ser uma mera coincidência, talvez o Rob tenha orientado se vestir dessa forma. A verdade é que a teoria de que a Lady Gaga fez um pacto ou tirou a vida da Lina Morgana ainda não tem qualquer evidência concreta, é apenas um achismo. É uma construção, na verdade, de rumores que acaba sendo amplificada pela internet e também alimentada por uma desconfiança natural em relação à indústria do entretenimento que esconde tantos mistérios e segredos. A Lina Morgana foi uma jovem talentosa que infelizmente terminou a sua vida de forma muito trágica. E a Lady Gaga está aí fazendo muito sucesso. E a Lady Gaga, ela tem uma questão misteriosa e talvez isso faça parte da personalidade artística dela. Então realmente pode ser algo proposital, por que não? Tudo isso gera mais interesse do público de alguma forma em algumas personalidades. Mas, conforme eu falei para vocês, eu acho que tem alguma coisa de estranha nessa história sim, até porque a Lina Morgana, a mãe da Lina Morgana, veio a público falar tudo isso. Eu não acho que seja à toa, ou de fato ela estava apenas passando por um período difícil, tentando de alguma forma justificar a morte da própria filha, trazer algum propósito a isso tudo. Também é uma possibilidade da pessoa, na dor do luto, acabar pensando coisas demais e criando teorias. Mas de alguma forma essa história me intriga bastante. Eu não acho que a Lady Gaga tem alguma coisa a ver com a morte de Lina Morgana, mas eu também não entendo do porquê da Lady Gaga nunca vir a público falar diretamente sobre isso. É como se fosse algo que ela quer que as pessoas esqueçam de repente. Não sei. Essa foto também do corvo na cabeça da Lady Gaga é uma questão que me intriga, porque de fato parece a amiga dela. Ela tá com o cabelo preto, ela tá com um corvo na cabeça e tem essa questão do alter ego que também leva o nome Morgana e transforma tudo isso em um cenário um tanto quanto sombrio. Bom, pode ser apenas fruto das nossas imaginações, mas eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fala pra mim se vocês gostam que eu traga aqui teorias da conspiração. Eu gosto de algumas, não sou adepta a todas, mas algumas eu gosto de investigar e teorizar junto. Então, vai me falando aqui o que vocês querem assistir no Caixa de Pandora e até o próximo caso.